Pode Faixa, o podcast que dá voz ao social. E esse podcast acontece graças aos nossos patrocinadores. Minotauro Energético Dream, o melhor energético do Brasil. Jardim Escola Castro Alves, há 41 anos cuidando do seu filho. Arte Pão, tradição na sua festa, no seu aniversário e no seu coffee break. Pizza e Pasta, a melhor pizza lenha do Rio de Janeiro. Full Pneus, a maior da América Latina. Facilite, tem Facilite, tá tranquilo. Mercado Vivo, as melhores cotações do Ceasa. Restaurante Gigante do Sabor. Sirius Rastreadores. Please Berry Açaí. Adrenalina Sessions Podcast. Estúdios Nova. Fala galera, o Pod Faixa de novo no ar, na nossa maratona de segunda-feira. Vamos até às 20 horas, né? Com nossa resenha social, né? O Pod Faixa é um podcast que leva o social em primeiro lugar, mas a gente tem que fazer, né, barulho. E esse barulho acontece quando a gente encontra pessoas, né, quando a gente cria oportunidade, faltando 7 programas para bater 200 entrevistas, isso é muito legal. Vá no canal, se inscreva, compartilhe, curte, comenta. Venha conosco, né? E isso tudo acontece em Nova Iguaçu, no Le Monde, sob a direção de Marcelo Deschamps. Oferecimento, pizza e pasta, Arte Pão, Minotauro Energético Dream, Facilite Benefício, Full Pneus, né? Mercado Vivo, Gigante do Sabor, um dos melhores açaí hoje, o Chris Belry, que daqui a pouco a galera vai estar aqui saboreando, né? Jardim Escola Castro Alves e o Adrenalina News, né? Que está de volta aí para fazer barulho, 25 programas com muita história legal. E hoje, né, a gente vem elaborando, pensando rastreadores Sirius, cuidando do seu carro, da sua moto, sua bicicleta eletrônica, do seu jet ski. O que você precisar, a Sirius está com você te protegendo. Né? E a gente pensando legal, cara, a gente recebeu aqui o Max, o Javali e o André Negão. Só que agora a gente juntou os três. Que isso é muito legal porque a gente tem que estar o tempo inteiro perto desses brother, uns brother diferenciados, alto nível, fora da curva, que joga limpo, os caras que sonham em mudar, né, comportamento, caráter e vida. A gente fala o tempo inteiro. É daqui que vai sair a proteção, né, que as crianças, as mulheres precisam. São cabeças igual essas que unem ser humano para fazer um caminho do bem. Brothers, porra, bem-vindo. Caraca, muito maneiro essa parada. Graças a Deus. Mais uma vez aí, obrigado, Ricardo. Deus me deu esse ó, aqui. Fico arrepiado porque, cara, a gente usa isso aqui muito pra botar boné, né, pra pentear, a gente tem que pensar. Então tá aí, ó, 3 monstros sagrados de uma cidade que só evolui, mas sem vocês seria impossível. Obrigado por você estar aqui comigo. Prazer é nosso, né, assim, falar por mim, né, pelo Jave, pelo Max. É sempre uma honra estar junto, né? Poder falar um pouco do nosso trabalho, compartilhar conhecimento, compartilhar ideias. Isso aí é sempre bem-vindo. Para mim, mais uma vez, uma honra estar aqui com você e juntamente com meus 2 formadores, né? Meus 2 mestres aqui. Isso aí para mim é impagável. Agradecer, irmão. Tá junto desses meus irmãos, né? Você também, nosso irmão também. E amo esses caras como se fosse até mais que irmão, né? A gente se escolheu, é diferente. Então, cara, o que a gente queria hoje aqui, a gente já entrevistou os 3, então a gente sabe mais ou menos das bases de tudo, mas o fundamental hoje de vocês 3, cara, a importância de vocês 3 hoje pro jiu-jitsu, para a cidade, né, para as pessoas, quantos alunos já passaram, e hoje pessoas formadas, e essa união de vocês 3 é algo que nos remete a acreditar que ainda tem jeito, né, André? Com certeza. Assim, né, Java e Max são parceiros de caminhada, né, assim, tudo que, né, o que cada um, com certeza, o que cada um está conquistando, né, tem sempre mão, braço um do outro, né? Então, assim, né, eu comecei junto lá com Java, Max veio um pouquinho depois, junto com a gente, depois também colou lá com a gente na academia, escolheu essa profissão também para a vida dele, essa maneira de levar a vida para a vida dele também, e foi só me dando, sabe, assim, um suporte enorme, assim, para a gente poder
né, desenvolver. Você trabalhar sozinho, né, você às vezes consegue fazer alguma coisa. Agora, se você não tiver Uma equipe. umas pessoas junto com você, e assim, acho que da mesma forma, eu acho que são eles, né, hoje o Max, a gente trabalha junto ainda, são eles para mim, acho que também eu sou para eles também, então acho que é uma coisa bem recíproca, né, cara? Com certeza. Inclusive, no meeting da academia, no final do ano tem um meeting da Gracie Maitá, né? Eu até nunca tinha agradecido a ele, agradeci a ele porque a gente começou junto, né? E eu fui pro Brigadeiro e ele foi pra Gracie Maitá. Resolvemos ter a mesma escola e eu fui pra ele. E lá nesse meeting eu agradeci isso, por isso ele ter me levado pra Gracie Maitá também. Porque um ano depois, meses depois. Porque quando eu já falei isso da outra vez, né? Vou repetir rapidinho, bem rápido, de forma bem rápida. Quando o Gero parou de dar aula e foi para seguir a carreira dele de médico, né? O Gero era professor, nosso mestre, nosso professor na época, Nós três, todo mundo treinava junto lá. Eu já fazia educação física lá e eu estava decidido já a viver do jiu-jitsu naquela época lá, mesmo bem no comecinho, eu já estava decidido a viver do jiu-jitsu. Então, quando o Gero parou, né, eu falei, cara, agora eu tenho que ver um lugar para eu começar a treinar de forma que, de repente, eu não tenha que parar de novo, procurar outra academia, entendeu? Então, assim, né, eu treinei com o Gero, né, um ano e pouquinho, talvez, né, mais ou menos, não lembro muito bem, mas acho que foi isso. E depois o restante todo foi na Gracie Maitá. Então eu fiquei entre 3 academias na época, assim, né, pensava na Barra Gracie na época, a Gracie Maitá e a Carson Gracie. Aí, primeiro, por questão de logística, naquela época não tinha linha amarela ainda, essas coisas todas. Eu parei. Nesse meio tempo, Javali, Marcelo Rosalém, o Peudinha tinha morado na Barra lá um tempo, depois voltou para estudar aqui. Então, o Peudinha treinou com o Brigadeiro nessa época. Então, eles combinaram o Paulo Humberto, eles saíam daqui e iam lá para a Academia do Brigadeiro, que era um professor, casca grossa, amigo, lá no Riviera, um camarada da gente. O Brigadeiro era marrom na época, mas eu não fui junto com eles, porque eu falei, cara, eu tenho que fazer meu caminho do meu jeito, de forma que eu não dependa, que amanhã ou depois os caras param de ir, eu não vou ter como ficar bancando de daqui para Barra, vai ser complicado. Então eu fiquei uns 3 meses só treinando com a galera aqui, a gente era azul nessa época ainda, e eu falei, não, vou ver meu caminho, vou estabelecer uma academia que eu sei que vai continuar mesmo, que eu não vou precisar mudar. E depois eu fui para Gracie Maitá, foi eu e o Mauro, chamei o Mauro para ir comigo a primeira vez, aí fomos lá na Gracie Maitá, o Lincoln, o Adalto, falava do Roller pra caramba pra mim, que o Lincoln, o Adalto, Banana, o Adalto, o Puca, os caras, o Mauro, né, tinham feito aula com o Roller quando o Roller tinha 18 anos lá. Então, dali eu peguei e falei, vou treinar na Gracie. Fui lá no Maitá fazer uma aula pra ver como é que era, e cheguei lá, o Roller me tratou assim de forma ímpar, Hooker também, Rucão também. Aí eu falei, cara, não vou nem na Carson Gracie, cara, eu vou ficar por aqui mesmo, entendeu? Então, fiquei na Gracie Maitá e, graças a Deus, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida e fiquei lá. Então, eu fiquei meses treinando lá, indo pra lá, ia pra lá. Numa dessa, eu ia ter o Pan-Americano 96, lá nos Estados Unidos. Aí o Roller falou, André, tá treinando, ele vai lutar, não sei o quê. Eu peguei, a gente tava sempre junto treinando aqui, eu falei pro Javali, vai ter o Pan-Americano, o Roller chamou, cara, vai lá pra academia, cara, já tá difícil, os caras já não estavam indo mais, Javali vivia sozinho. Complicado, às vezes tinha carro, às vezes não tinha pra ir, então eu falei, cara, vamos lá pro Maitá, divide aqui, vai lá na academia, e já foi pro Maitá. Aí começou lá também, e de lá tá lá até hoje. E nessa, Max aqui comigo, aqui com a gente, treinando também, sempre junto com a gente. Nós sempre treinando juntos na academia aqui em Nova Iguaçu, né? Sempre treinando junto. Academia, e daí, né? Foi, muito bacana, muito transformador isso foi, né, cara? Foi uma época bacana. E hoje, graças a Deus, a gente colhe os frutos disso, né, cara? O nosso objetivo maior hoje é a educação e o direcionamento de pessoas, não só jovens e crianças, mas de pessoas, né, cara? Muita gente hoje precisa, né, de uma melhora na autoestima, e o jiu-jitsu como ferramenta disso é fundamental, cara. É bacana demais. Essa galera toda que hoje, né, ela foi debutando na mão de vocês, né? Nós temos o Felipinho, né? O Felipinho, Felipe Soares. Igor, então outros, o Estrela, caralho, tudo mais. Então, assim, o orgulho
né, dessa escola de vocês, que já vem de uma escola tradicional e perfeita, isso para vocês deve ser algo, né, tanto você em Mesquita, como você no K11 aqui, você, então isso tudo foi gerando uma faculdade de vida, porra, pra galera. Gratificação absurda, né? Não, a gente não formou só faixas pretas, a gente formou médicos, juízes, Caráter. caráter, entendeu? A gente hoje, pra mim, hoje, a melhor coisa é dar aula pra criança. O Max, você tem mais experiência que eu, mas eu já tô... Mas adquiri essa experiência com vocês, né, cara? Sim, de dar aula pra criança, e hoje o meu prazer é dar aula pra criança, ver a criança evoluindo. Isso é muito legal. Pô, isso é muito bom. Meu filho é autista, né? E você vê eu tenho alunos autistas que pô, estão melhorando assim absurdamente com o tratamento óbvio, né, junto, e o jiu-jitsu ajudando assim muito, 100%. Isso é a maior gratificação para mim hoje, é essa. A gente tem aluno competidor, a gente tem alunos praticantes, e todos satisfeitos. Então, a nossa satisfação é a satisfação deles e a formação deles, né? Começar com o Max. Max, hoje a gente está num processo muito ruim de agressão à mulher, né, cara? Então, como eu falei aqui, alguém que tem que proteger a mulher somos nós. Elas têm que ser parceiras, mas a proteção vem da gente. E o cara, a gente descobre tudo, só não descobre o agressor, porque o cara nunca vai falar que é pedófilo, nunca vai falar que é agressor, mas o resto descobre. E se tem um lugar hoje que não tem, né, isso, é dentro da academia de pessoas de alto nível igual vocês. Então, queria que tu falasse um pouco. Cara, a gente, graças a Deus, né, cara, a gente tem uma linha de trabalho, isso é parte do caráter da gente mesmo, né, que isso aí não é ensinado, isso aí é o que você aprende em casa, no que é seu. Da vida, né? Educação. Graças a Deus a gente tem uma linha de educação basicamente igual, e pô, cara, é gratificante ver alunas nossas, né, cara, engajando em outras coisas aí e comentando sobre o que aprendeu com a gente. Uma amiga há pouco tempo sofreu uma agressão e conseguiu se desvencilhar. Então isso é muito bacana. E é importante, né, não só a mulher, mas crianças, pessoas que não têm uma autoestima muito grande, aprenderem a se defender. Ah, eu não vou sair batendo ninguém. Cara, mas se precisar, tem que estar apto. Tá ali pronto pra isso, entendeu? Eu ouvi outro dia aí um rapaz falando na internet sobre métodos pra mulher se defender, mesmo que ela não saiba defesa pessoal. Eu falo, cara, é válido? Mas e aí, você sabe usar? Você sabe usar um spray? Você sabe usar uma lâmina? Você sabe usar um golpe? Então, cara, eu acho que tem muita gente se aproveitando. Um gerador de choque. Muita gente se aproveitando desse momento para gerar cursos. Eu vi uma entrevista da Ana Maria Índia que foi muito bacana, ela falando. Então, gente, não se aproveitem para fazer isso. Vocês vão causar falsas ilusões. A única coisa que leva ao caminho de uma mulher, né, bem mais leve, poder se defender é o treino. Treino constante, que tenha a vivência daquela situação, entendeu? Para que ela possa gerar mecanismos que ela possa vir a se defender. Praticar, né? Fora isso, irmão, não tem outro caminho. Eu posso mostrar 10 posições aqui para ela ali, ela vai ver uma, vai tirar uma para ela, e se ela não replicar aquilo ali várias vezes, não vai adiantar de nada. E André, lidar com isso, como a tua cabeça funciona quando tu vê essas paradas o tempo inteiro? Hoje, eu vejo da seguinte forma, Ricardo, isso já acontece há anos e anos e anos e anos, né? E graças a Deus hoje a gente vê, né, a mulher tendo uma voz mais ativa dentro da sociedade. Muito mais, né? Então isso hoje chega de forma mais, né, as pessoas têm mais explícita assim para todo mundo, chega isso mais, todo mundo, a gente tem mais acesso hoje, e as mulheres também tendo mais coragem, né? É um processo meio, botar entre aspas assim, meio de libertação, né? Conforme ela vai ganhando o espaço dela dentro da sociedade, ela vai vendo que ela tem o direito também de poder expor certas coisas, né? O que acontece. A gente faz, de vez em quando, a gente faz algumas aulas voltadas para o público feminino, né? Porque dentro da arte marcial o público feminino ainda é muito pequeno, né? A gente vem a herança que a gente vem, né, de uma sociedade, né, patriarcal, ela é bem, né? Então, às vezes, o pai acha que se a filha treinar uma arte marcial, ela vai pode masculinizar.
tem marido que não aceita, não gosta, né? O jiu-jitsu, Namorado. se você pega, namorado. Porra. Então, se você pegar a plástica do jiu-jitsu, né, é aquela, a gente não pode dizer que a plástica do jiu-jitsu é a mais bonita das artes marciais, mas está comprovado que é a mais eficiente. Com certeza. Né? A Então, eficácia é 99%. Vai salvar vidas. então a gente, a maneira de eu ver as coisas hoje é que a gente tem um problema muito, muito grave ainda na sociedade, né? E se você não tiver, não adianta, se você não tiver preparado para aquilo ali, você tem chance de acontecer contigo. Então, o jiu-jitsu é uma ferramenta assim que serve para todo mundo, né? Uma ferramenta que serve para todo mundo. Não só nessa parte toda de defesa, mas essa coisa toda, né, de você ter uma boa cabeça para lidar com certas situações, né? Porque as coisas, eu sempre falo isso, em relação à mulher, já que você tocou sobre esse assunto, ninguém se mostra, a gente pega assim os casos de agressões, né? Tem o caso às vezes, passando na rua, ali o cara foi, agrediu, ali tentou, né, violentar alguma coisa, mas nesses casos dentro de casa, por exemplo, nada começa de um dia para o outro, nada começa de uma hora para outra, né? Começam aquelas coisas, né? É sempre progressivo. Começa, não quero que você fale com fulano, não quero que você faça isso, não quero que você use essa roupa. Saia. Começa. E assim vai, e daqui a pouco, né, quando vai ver, daqui a pouco começa uma ofensa, um xingamento, daqui a pouco quando vê tá gerando agressão física, né? Então, assim, a arte marcial, ela pode te ajudar muito nisso, né? Como o Max falou, a pessoa que treina, ela vai se preparando, né, ali no dia a dia, né, para poder chegar até o momento de se defender, né, ter chance de defesa, ter alguma chance de defesa. A luta te ajuda muito a arte te ajuda muito nesse sentido, né, de você ter a chance de se defender, né? Não é só, às vezes, eu falo sempre isso, a defesa, ela começa, o que a gente treina na academia, normalmente é a parte final, né, de você poder, alguém vem botar a mão em você ou fazer alguma coisa e você fazer um movimento, mas a defesa, ela começa já na observação, na verbalização, entendeu? E então, antecipar. você se antecipar aquilo ali, só em você, às vezes, dentro da academia, né? A gente sempre fala isso, por exemplo, tá todo mundo aqui nessa sala aqui, daqui a pouco começou a pegar fogo ali, só tem aquela porta de saída ali, se todo mundo correr para sair na porta ali, 30 pessoas aqui, tu vai engasgar para sair, alguém vai ficar, mas se você encosta numa parede, vai andando de frente pelo canto da parede, tu vai chegar lá na saída, então, e você tá vendo tudo que tá acontecendo de frente, então às vezes tá numa boa, então são coisas simples do dia a dia, Forma de agir. que a academia vai te, sabe, que a arte marcial, ela vai te ajudando a você começar a ter noção de algumas coisas que realmente te ajudam, né? Ô, Java, a disciplina do jiu-jitsu, né, com as conversações, também ajuda muito a mulher, né, cara? Com certeza. Porque as aulas com bate-papo antes e depois... Mas a própria arte marcial, ela te disciplina, né? Então você já tá automático. Mas o que eu vejo de pior é a falta de educação, né? A falta de informação. Por exemplo, a mulher, o cara, como a gente falou aqui, o marido não deixa, não sei o que, se embolando, se apertando. E a mulher tem que entender que aquilo ali é necessário, entendeu? É necessário a mulher, a criança, isso para poder se preparar para tudo que acontecer nesse extremo, no final dessa trajetória, que é a agressão. Você não pode deixar, a mulher não pode deixar permitir nem chegar na primeira agressão, nem no primeiro xingamento. Não. A criança também. Então, tudo é um processo, né? Uma construção. Tudo é uma construção. Cara, o jiu-jitsu, ele tem um poder, né? A arte suave, ele tem um poder, da fonte que sai esse jiu-jitsu, ele tem um poder. E pior, por exemplo, teve um tempo atrás, tava eu e minha mãe, eu tava indo embora pra casa e um rapaz agredindo a menina, aí eu fui sair, não deveria ter feito isso, que isso aí, sei lá, foi automático. Claro. Aí desvinculei, botei a menina dentro do carro e levei pra casa, ou pra cima, pra frente. Ela ainda já tava achando ruim que eu tinha ajudado ela. Aí. Isso é falta de educação, é falta de informação. Cara. Então você vê, são essas coisas que você fica nesse enxuga-gelo. Mas aí o que a gente tem que fazer? Treinar, se preparar, treinar o jiu-jitsu para poder te empoderar para não acontecer isso. Cara, Ele educa também, né? A gente sabe que todos os esportes são válidos, né, cara? Todos. Sim. Mas a arte suave, ela é diferenciada num contexto de você ver o quanto as pessoas, elas evoluíram, cresceram
e chegaram a patamares diferenciados pelo ambiente, que também é muito importante. Sim. Né, pelos fundamentos que tem. O Max falou da educação, né? É educação. Cara, vai ser bem feliz o dia que a gente não precisar, Começar na não escola precisar com só isso. ensinar as mulheres a se defenderem, né? É que tem homens que não agridam também, vem de educação, isso de casa. Que normalmente esse tipo de comportamento parte de casa. Cara, normalmente, André, os caras que batem mulher não brigam com homem. Impressionante. covarde, cara. ó, sou covarde. Cara. Covardia. Tem, cara, quando a gente, acabou que eu ia falar antes, acabou que eu não terminei. A gente faz aulas, às vezes, para grupos femininos, né, assim, grupo de mulheres, assim, aí vai bastante mulher na academia, a gente faz essas aulas abertas. Aí, no final, eu sempre gosto de conversar sobre, falar, né, cara, as histórias são bizarras, entendeu? A mulher sofre, assim, em certas coisas, 24 assim, de uma horas. forma, Todos os momentos. Tem quando tu vai pegar um ônibus. é no ir e vir do trabalho, No elevador. Dentro de casa. dentro do trabalho, às vezes, De casa. e às vezes é onde deveria ser acolhida, dentro de casa, né? Porque então, se você parar os relatos assim, e não tem como a gente dizer, não, mas não tem como você pegar e dizer, não, você... Cara, a pessoa já é vítima, você vai dizer que, não, ela que escolheu mal, ela que estava com a roupa tal. Ela pode usar a roupa que tá, pode usar. Claro, Infelizmente, irmão, se houve até nas repartições que devem protegê-la. Pô, então, assim, às vezes Entendeu? até pra mulher, às vezes, chegar e Às vezes o conseguir 01 da denunciar, repartição é um perigo. até pra ela chegar e denunciar, às vezes, pô, é tanto constrangimento, entendeu? Então, cara, é bem duro, sabe? Porque a gente, né, todo mundo aqui, eu não tenho filhos, mas né, eu tenho minha mãe, tenho minha esposa, tenho minha irmã, tenho sobrinha, né, novinha, Também, tem todo mundo, né, cara. tem as filhas deles também, que, pô, pra mim também, como se fosse da minha família também. E a gente... Minha filha é afilhada. é afilhada dele. E a gente... Muito legal. E você... Eu sou afilhado e do você- filho dele. Então, padrinho, meu filho. Porra, Não, filho dele. E você... Sou padrinho, filho dele, né, e você não... Pô, e você querer, às vezes... não... A culpa é dela por causa disso. Sim. Não tem, meu irmão. Entendeu? A pessoa... Você pode falar um monte de coisa pra mim aqui. Agora, o que você tá falando é problema teu. Como eu vou reagir em relação ao que você me fala é problema meu. Entendeu? Então, né? Se a roupa tá assada, tá assim ou tá assada, é problema de quem tá usando, meu irmão. Não tem direito de ninguém claro, fazer pô. nada. Cada um no seu quadrado, Justamente, respeitando o seu entendeu? espaço. Cara, tem um monte de mulher que vai assistir, né, essa resenha. E aí eu queria que, né, o Javali, né, convidasse essa galera que nunca fez uma aula de jiu-jitsu, vai lá fazer um treino, né, no André, lá em Mesquita. Gente, isso aí tá convidado. O jiu-jitsu tá mudando culturas, cara. Graças a Entendeu? Deus a gente Hoje, tem um crescimento porque bem o significativo Brasil hoje em exporta dia. o jiu-jitsu mais que hoje, mais que futebol, mais que samba, mais que Muito bossa nova. mais que tudo. Então, e tá mudando lá no Oriente Médio, uma mulher tá treinando, uma mulher que não tem direito a nada, a mulher tá treinando jiu-jitsu, então já é o convite, já Cara, faça o bem pra você mesmo, venha treinar e pronto. A gente recebeu aqui a Aline Ferraz, ela que contrata a galera para ir para Abu Dhabi, né? E ela falou que, cara, aumentou muito os professores de feminino, entendeu? Porque isso aí foi até a condição Graças a Deus está aumentando o número de faixas pretas também, mulheres, né? Mulheres. Não, até foi a condição de Dubai para poder. Estão até promovendo mulheres até mais aceleradas para poder ir, para poder dar mais, para poder. Como é que fala? Dar o suporte que tem. Quantas mulheres tem na academia hoje, Deca? Cara, infelizmente, assim, o número é bem Reduzido. né? Assim, normalmente a média vou falar assim, pelas nossas academias, assim, a média é sempre em torno de 10% mais ou menos. Então, a média é sempre essa. Se você tem 100, são 10 mais ou menos, a média, né? Falando em média por ano. Se você tem 200, 300 alunos, de 20 a 25, é sempre entre 10, 15%, mais ou menos assim, nas nossas academias, né? Eu falando assim pelas minhas. É sempre um número bem reduzido. E agora, já passou assim, né, como a gente tem muito tempo dando aula, já passou bastante Mulheres. menina, né? O que tem uma coisa que é bem legal, assim, né? Que aí uma coisa que em todo o processo, eu acho que isso é muito importante. É uma academia, eu falo sempre isso para todo mundo, a academia está preparada para receber uma família.
entendeu? Então vem você, tua esposa, teu filho, uma sobrinha, um sobrinho, uma irmã, e a academia está preparada para atender toda a demanda. Isso que é o principal para mim, foi o que eu sempre, é o que eu enxerguei lá atrás, que eu via lá atrás, bastante tempo atrás. Se eu não mudasse o feitio da minha academia no início, eu não ia poder viver disso igual eu vivo hoje do jiu-jitsu. Eu vivo 100% do jiu-jitsu, né? Então eu não poderia viver disso. Então esse é o ponto principal, o ponto-chave, porque às vezes acontece muito nas academias. Hoje, vai lá, o pai quer botar o filho, aí ele vê lá, daqui a pouco tu fala, pô, e você nunca treinou? Já treinou? Treinei um tempão, mas pra mim, vamos bota o kimono, faz uma aulinha aqui, vem daqui a pouco, pô, começa também, quando vê, ele traz a esposa também, quando vê, tá a família dentro da academia. Isso é muito legal. Sensacional. Então, isso é a academia, né, está preparada para receber a família, né? E você inclui todo mundo. Se você não... A academia que não está preparada para receber família, se na minha academia não pode treinar a tua esposa, só pode treinar você, a tua esposa, a tua filha, não dá para treinar porque lá alguma coisa tá errado, entendeu? Tem. Nem você deveria ficar, né? Justamente. Né? A academia tem que ser um ambiente que você possa receber a família. E você atender a demanda. Amanhã, eu sempre falei isso com o Max, muito com o Max, a gente trabalhando, eu sempre falei muito isso. Amanhã chega um pai, um amigo nosso, quer botar a filha para fazer uma defesa pessoal. A academia tem que atender. Amanhã, o cara tem lá, meu irmão, 50 e poucos anos, 60 anos, nunca treinou nada. Meu irmão, a academia tem que atender. Isso aí, cara. E antigamente a gente não conseguia fazer isso, né? Começando, era o tempo todo. Claro. Só o couro comendo, era difícil. Né? Então, assim, depois com o tempo a gente foi vendo que esse não era o caminho. E não é. Hoje, se você pegar dentro da nossa academia, hoje, 10% compete. E é nível amador. A gente não tem mais aquela coisa de nível, entendeu? Às vezes, se chegar alguém na minha academia hoje, eu sou bem justo, eu tento ser o mais honesto possível nesse sentido. Se o cara chegar lá hoje e falar que quer ser, pô, eu quero vir pra cá, que eu quero treinar pra... Cara, eu falo, ó, procura, cara, de repente, pô, eu vou te indicar uma academia que de repente ela vai te atender melhor, vai atender melhor do que a minha. Porque a gente fala o tempo inteiro, acabei de falar pra tu entendeu? Isso agora. Vai atender melhor do que a minha hoje. Não é o meu foco principal hoje. Porque eu vou te falar, eu vou te ser bem sincero, você treinar uma equipe de competição, para mim, como professor, eu acho que eu acho muito mais simples do que você pegar uma pessoa que nunca treinou, que, pô, só aquele moleque, de repente, novinho, que só voltou e ficou dentro de casa o tempo todo estudando, nunca, não botou muito o pé na rua, não está acostumado muito com aquela... mais underground. É muito mais difícil para mim você pegar esse menino, botar esse menino totalmente 100% confiante, autoconfiante. Mudar todas as chaves do cérebro. Ele confiante e ele conseguir ser um vencedor em todos os sentidos. Quando eu falo vencedor em todos os sentidos, e o jiu-jitsu dá esse suporte para ele, do que de repente fazer um campeão. Porque se eu pegar um moleque com 16 anos, 17 anos, casca grossa, com disposição, se eu pegar ali e botar ele para trabalhar bem a parte física, muito específico, parte técnica, ele vai chegar nas cabeças, entendeu? Então, assim, eu na minha maneira de ver, Com certeza. Eu acho... É a minha também. Eu acho muito mais fácil hoje você pegar esse outro lado, você conseguir atender, como eu te falei, uma academia que atenda todo mundo, do que você pegar e formar ali, fazer uma academia de competição, entendeu? É isso também que as pessoas não entendem. Muita gente... Eu não vou entrar aí que eu vou apanhar, né? E as pessoas não entendem justamente essa nossa filosofia hoje, né? As pessoas têm um medo de entrar e, cara... O começo é sempre muito... Aí eu, assim... É muito difícil. Vou apanhar. Né? Se eu batesse todo mundo que entrasse aqui, eu ia ter aluno? Não ia ter aluno. Então... Não, e o jiu-jitsu lúdico, ele veio, ele acrescentou muito a nossas cabeças. Né? Mas isso tem que trabalhar muito. As pessoas ainda estão nessa área, ainda acham que... Antigamente a gente passava muito, assim, amigos nossos que conhecia a gente ali, o cara é polícia, brabo pra caramba, polícia, o caramba... Irmão, o cara às vezes tinha receio de ir na academia porque ele achava que ia chegar lá e ele ia perder a moral dele toda de polícia. Entendeu? Eu falo, cara, que isso, né? Não é por aí não, cara. Ele acrescenta mais coisas. Pelo contrário. O respeito. O tatame é um lugar que tu mistura que tudo. Todo mundo ali é a mesma coisa, né? Igual. E não tem... Eu sempre falo isso, né? Dentro de um dojo, de uma academia bacana, a borracha mais sagrada que tem. O funcionário, o presidente é a mesma coisa. Não, e é um lugar onde você consegue ali, né, botar todo mundo, é um exemplo de sociedade essa amizade ideal. de vocês três
vem por causa do jiu-jitsu, vem por causa do tatame, vem por causa do suor, porra, entendeu? Os meus melhores amigos eu fiz dentro do tatame. Ué. Eu acho que só... Tem os de fora, óbvio, mas... Claro, pô. E assim, só pra pontuar uma coisa aqui, né, pra não deixar passar, porque hoje em dia a galera tem muito, assim, a forma de entender coisas erradas. O que o André disse aqui, galera, sobre ser mais fácil ou mais difícil, é porque você formar campeões, a gente não tá desmerecendo o trabalho de ninguém. Claro. Tá? Não, porque as pessoas, elas deturpam as coisas, elas com gostam, certeza. né, de virar a chave ali pra ter críticas. A gente não tá falando isso do trabalho de ninguém, muito pelo contrário, todo o trabalho é importante. A gente está dizendo que a gente formar um cidadão, dar confiança a um cidadão, é muito mais fácil do que pegar um cara que já tem tendência a ser campeão. Claro, que por si só... Por si só, você já olha ali... Porque é aquilo que a gente conversou da outra vez. Quando você fala em formar campeões, você tem a tendência de separar o joio do trigo. Isso não é legal. Pois é, a gente formou o gerente do Itaú de kimono. Porra, entendeu? É isso, cara. Uma outra coisa, que não deve né? ser um campeão. Uma outra coisa é que dentro desses anos todos, né, cara, a gente só conseguiu formar uma faixa preta, pra tu ver, e anos de estrada. É a Glaciane Axt, que é professora de educação física, faixa preta de jiu-jitsu, professora de jiu-jitsu, dá aula dentro de um CRAS, que é de atendimento a mulheres que têm sofrendo agressões de diversos tipos. Então, cara, pra tu ver, pra mim ela é uma sumidade, irmão. Tira a onda, entendeu? E pra tu ver, nesses anos todos, a gente conseguiu formar uma. Eu não tenho nenhuma. E ela fala isso pras meninas, ela incita isso o tempo todo. Galera, vamos treinar, meninas. Pô, sou a única, eu quero vocês ali também. Ela bota essa pilha, entendeu? E isso é importante, cara, pra ter, né? Pô, a gente vê a Valéria hoje também, Valéria Dantas, né? Pô, meu irmão, ali de faixa preta, seguindo o caminho dela, são todos exemplos. A mulherada vendo isso, quanto mais faixas pretas tiverem mulheres, mais vão aumentar o número de mulheres. Hoje pra mim, a minha frase para as minhas meninas é assim: você vai ser minha primeira faixa preta? Legal. Agora a gente vai virar essa chave e a gente vai para uma área que é muito legal, cara, que é assim, eu entendo que as pessoas precisam, né, de um choque. Cara, eu vou falar para você, se eu hoje fosse prefeito de Nova Iguaçu, o secretário de Educação em Nova Iguaçu, eu estaria com vocês três dentro da escola. Ia mudar tudo, eu tinha certeza disso. Agora, cara, por que Abu Dhabi consegue fazer e a gente não consegue? Explica pra mim. Vontade pública, né, cara? Vontade política. A vontade pública, a política é complicada. Cara, mas né, cara? se a gente consegue enxergar essa parada, aqui, ó, a gente consegue ver que tudo muda, por que a gente não quer essa mudança, cara? Cara, o político é um negócio muito complicado, né? Eles veem muito o sucesso financeiro, profissional, né? Cara, a escola, a gente conseguiria mudar vidas, mulher morrer menos, educar o cara respeitar pai e mãe. A educação. Caraca, tudo, cara. A proteção, a saúde. A gente não consegue entender como é que a capoeira não é inserida no contexto escolar, cara. Que é história, é folclore, é tudo na prova. Também, também. Eu vejo assim, né, cara, a gente ficar só apontando também, né, a gente tem que tentar. Você se ficasse esperando alguma coisa para você fazer o teu projeto, você estaria aqui hoje. Candidato a prefeito. Então, né, a gente também hoje, né, eu sempre tive vontade de ter um projeto. Eu tenho, assim, uma coisa que eu discordo um pouco em alguns projetos, às vezes, que eu acho que um projeto, por exemplo, eu acho que ele tem que realmente fazer toda essa parte social. Para mim, todo projeto ele tem que ser vinculado a uma escola pública, por exemplo. Né? Ou eu penso esse suporte, né? Eu penso dessa forma. Então, às vezes, não é... Por exemplo, assim, eu vivo da luta, Java também, Max também. Então, por exemplo, quando a gente abre um projeto e esse projeto, por exemplo, ele dá aula gratuita ali para quem pode pagar, né? Às vezes, o que acontece? Você aceita quem pode, teoricamente, pagar, você, né? Não é que você atrapalhe, não, porque tem espaço para todo mundo, mas eu acho que a gente tem que fazer realmente por quem realmente tem, né? Não pode chegar ali e pagar.
né? Então eu sempre tive vontade mas eu não tive condições. Na hora certa, assim, aconteceu. Hoje a gente tem um projeto em Engenheiro Pedreira, dentro de uma escola que é 100% gratuita, Escola Espírita Joana de Ângeles. É 100%, a escola funciona, né? São 225 crianças. Sustentável, né? Ela é tudo gratuito na escola, né? É uma escola que envolve a família. Engenheiro Pedreiro? Engenheiro Pedreiro. Que maneiro, A escola, então as crianças também lá, né, entram de manhã, tem 3 refeições, né, café, almoço e mais tarde o lanche. As crianças, né, cada ano que passa, a gente está aumentando, né, as séries. E a gente, há 2 anos e pouco, a gente conseguiu botar o projeto. Então, a gente tem um professor formado pela gente dentro da escola. Né, a gente tem os parceiros nossos que pagam o salário do professor. O professor, né, tá lá 2 vezes na semana. E devagarinho o projeto está crescendo. Né? A gente, quando precisa comprar kimono, a gente pega, faz um racha entre a gente lá. A gente compra os kimonos, a gente vai e devagarinho está indo. E esse foi dentro da escola. Quantos alunos já tem lá, André? No projeto? Então, o projeto hoje lá, ele pega só os alunos da escola mesmo. A gente tem até a ideia de repente, abrir para a sociedade, para a comunidade, né, em volta, no entorno. Mas hoje, se eu não me engano, chega... a gente estava fazendo umas contas lá outro dia, porque é por turmas, né? De tal hora, turma tal. Aí quem quer fazer, vem, participa da aula. Hoje é em torno de 40, Vou mandar 40 kimonos pra tu. É? 40 kimonos Legal. lá do Grace. Maneiro. Lá de Abu Dhabi, que a gente ganhou. Ganhei 5 mil kimonos, vou mandar pra tu lá 40. Bacana, tá bom, te agradeço. Vai ajudar, pô. Um projeto sensacional. Mas é de valor. Então, puto maneiro, essa ideia, Ricardo, é assim, a hora que quiser também combinar, a gente pega, vai junto lá. Pra tu conhecer a escola é bem bacana. A escola é bem bacana. Eu vivo isso, cara. Mas a escola, eu acho que realmente, se a gente conseguisse colocar dentro das escolas públicas hoje esse trabalho e um trabalho bem sério, ia ser uma ferramenta tremenda, né, Marcos? Queria dar uma força para tudo na sociedade. Só que assim, eu já pesquisei bastante, já vi bastante. Não é uma tarefa bem simples. Não é, a gente colocar isso como cultura. A gente colocar isso como, assim, entre aspas, né, uma grade obrigatória dentro melhorou da escola. Um pouco. Mas não melhorou bastante. Tem pessoas lutando. Agora, tem muita gente, tem muita coisa pra gente desenvolver nesse sentido. O Faixa Preta novo, lá vai ter uma escola de 8 a 14 anos. Então esse cara, ele vai ficar lá dentro de 8 a 8 da manhã, da noite, ele vai pra escola, vai treinar, e quem treinar volta pra... Como era o antigo CIEP, né, cara? Entendeu? E aí o Renzo gostou muito dessa ideia e essa logística que fez eles, me apoiar. Porque se você coloca uma escola e o cara de tarde, ele estuda de manhã e treina de tarde, e o cara de manhã, entendeu? Então vai ficar lá dentro. Fora os cursinhos, fora a disciplina. Ricardo, e assim, esse teu projeto, né, piloto hoje, cara, ele pode ser um projeto piloto para botar, de repente pegar algum político sério que se interesse. Cara. Não é aquela coisa que você já deve ter passado por 1000 histórias dessas, né? Ah, não, agora é a hora que todo mundo vai te procurar. Tem procurado. É isso aí, é a hora que todo mundo te procura, entendeu? Então, assim, mas não adianta. Mas por isso que eu nunca quis, Ricardo, fazer nada nesse sentido. Por quê? O que adianta eu botar doce na boca da criança, daqui a pouco eu não conseguir manter aquele doce ali? É muito ruim. Eu tô com a Rosângela Gomes há 10 anos. Entendeu? A mulher me deu 2 milhões e pouco de emenda. Então, essa mulher, eu luto por ela até o final. Sim, é isso aí. A mulher vai pro 4º mandato. Conheço ela há muitos anos. Então, uma mulher diferenciada agora. A política em si, cara, assim, eles pensam em tudo, mas a base é a criança, a base é a escola. E eu tenho certeza que, assim, aí pensando lá na frente, né? O político vive de voto, né? Eu tenho certeza que o político que pegar um projeto desse, abraçar como o dele, botar e brigar para colocar, esse cara desponta. Porque, irmão, se você, né? Primeiro que você pega uma coisa, você faz de coração,
né? Você está fazendo a sociedade com Deus. Teu sócio, né, não passa a ser o Marcelo, não passa a ser o Marcos, teu sócio é Deus. Então, meu irmão, já começa por aí. O teu projeto já está sendo o teu, entendeu? Não tem sócio melhor que esse daí para você, entendeu? Primeiro que já começa a ser abençoado ali. E dali, cara, pô, se tu faz alguma coisa pra mim, minha família, pô, o Ricardo faz pelo André. Minha família toda vai estar contigo, fala, não, o Ricardo, entendeu? E dali multiplica. Entendeu? Então, assim, é questão mesmo de vontade, não é a gente ficar, sabe, sabe, só. Mas realmente, se pegar alguém com essa vontade, né, de, agora, de desenvolver um projeto desse, cara. Você já se lançou e já fez. Você já tem. Entendeu? Entendeu? Você não tá falando, ó, eu tinha vontade. Você já tem. E, cara, normalmente, essa semente já tá plantada, ela vai dar fruto. E daqui a pouco, cara, as pessoas têm que saber dessa parada, porra. E, Ricardo, e uma coisa que é muito, é o que eu falo sempre, né, o que a gente, as nossas escolas, cara, assim, compartilham disso. Eu sempre falo isso. Fui nos outros lugares que eu vou, sempre falo, eu não deixo de falar isso. A gente acredita em quê? Educação familiar, educação escolar e depois a gente. Uma atividade paralela, no nosso caso, a ferramenta é o jiu-jitsu. Educação esportiva. Mas é isso, cara, entendeu? Acabou. Não tem. Se você tem uma criança, um adolescente, que ele tem uma base familiar, uma base escolar, que tem que ter uma escola boa também, que, né, o professor, a direção... E uma base alimentar. Né? Sim, com certeza. Porra. E você tem uma atividade paralela que, cara, trabalhando os três juntos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Entendeu? Agora, hoje acontece até no privado mesmo. Max aí vê direto. Às vezes no privado mesmo, né? Nas nossas escolas lá. Cara, às vezes tem família que chega lá, meu irmão, bota o filho, o motorista leva, a babá leva, a avó leva, mas o pai e a mãe não conhecem a gente, cara, eu não aceito. Às vezes pede pra levar a ficha pra casa, eu não deixo, cara, tem que vir aqui assinar. Isso aí, pô. Isso é fundamental, pô. Então, assim, entendeu? Qual o ambiente que o filho tá? Como é que pode isso? Vai deixar teu filho numa escola e você não conhece nem o professor. Não é. Entendeu? Então você vê assim, então já muita começa... Coisa, tem gente que leva o filho lá e fala, não, meu filho tá muito agressivo. Tudo bem, vai passar 2 horas por semana, 3 horas por semana com a gente aqui. Mas em caso o ambiente que ele vive é agressivo, é um ambiente saudável ali, um ambiente tranquilo, entendeu? Da onde surgiu essa... Entendeu? Porque o pai é agressivo com a mãe é agressiva com o pai, como é que é? Então, entendeu? Então não adianta. Quando a gente tem esse equilíbrio entre educação familiar, educação escolar e mais uma atividade paralela, que no nosso caso é o jiu-jitsu, a ferramenta é o jiu-jitsu, cara, não tem como dar errado, cara, entendeu? Não tem, sabe, você ter ali uma criança, um adolescente que vai estar com esses três ali, sabe, sempre juntos, é o que você tenta fazer hoje. Deve chegar muita criança para você com problema sem estrutura familiar, cara, mas você tenta dar ali, você tenta buscar escola, você tenta, né, suprir aquilo ali, Kaique, né, cara? Chama lá Biel e Henrique, você. Max, e a preguiça, Max? Se tem algo que desfaz preguiça, é o jiu-jitsu, né, cara? O esporte, né, cara? O esporte, ele é feito pra isso. Ele é pra isso. Pra combater esse tipo de ócio. Entendeu? Chegam crianças, adolescentes e adultos, às vezes muito preguiçosos, que, cara, começam a treinar ali, a gente vai fazendo a metodologia correta, não apressando, que não adianta. Você pegar um cara que nunca fez uma cambalhota, querer que ele faça no primeiro dia, irmão, vai frustrar o cara. Então você criar mecanismo para aquilo ali, para que aquilo seja agradável para ele. Irmão, não precisa fazer hoje, calma, vamos devagar. Você mostra, tenta ajudar, não deu certo. Irmão, calma que o negócio é construído. E, meu irmão, uma hora funciona, e uma simples cambalhota, às vezes, meu irmão, deixa o cara iluminado. Fala, caraca, eu consegui fazer isso, entendeu? Mas tu não pode forçar. Se você forçar... Hoje eu vi uma parada, né, por acaso, uma reportagem de um garoto que estava jogando um futebol e o auxiliar técnico xingou ele. Falou, meu irmão, tu não jogou porcaria nenhuma. E o pai da arquibancada falou, não, filho, tu jogou pra caramba. Parabéns, o moleque saiu chorando, aí tentou tirar o colete, se atrapalhou, meio nervoso. Cara, nem pra tirar o colete serve. Caramba. E chegou dentro do vestiário e alugou o moleque. Assim, cara, o futebol, tá? Eu sei que tem muita gente que vai discordar, mas o futebol não é pra socializar ninguém. Ele é pra separar o joio do trigo. Eles querem captar talentos. Mas isso tinha que ser mudado. Chegou a sair? Bota aqui pra galera. Isso tinha que ser mudado porque isso frustra muitas pessoas, né?
tudo bem, nem todos vão ser craques, mas tu tinha que ter um outro mecanismo ali pra ajudar aquela pessoa. Por isso que, né, Entendeu? o UFC, ele cresce. Você pega uma fila do UFC de 1.000 pessoas, todo mundo, porra, Cara, organizado. A melhor Bota uma fila maneira, no futebol, a melhor da maneira porradaria. de você formar um líder é você mostrar pra ele que ele precisa ajudar as pessoas. Não é dizendo pra ele que ele é o bonzão, não, só e não. Você tem que falar pra ele que ele é bom. Vai falar, meu irmão, ajuda aquele cara ali, ó, ele precisa disso. A gente faz isso dentro do tatame. O E tempo até inteiro. com atividades extras no jiu-jitsu, entendeu? Praticante, a gente tem que dar Porque, estrutura pro praticante, né? cara, A você gente tá falando. sabe, quando o moleque já entra no tatame, tu fala, pô, esse moleque tem futuro. Tu já sabe que esse moleque tá E desligado. às vezes, Entendeu? isso Você, aí cara, também, isso aí já também é tá uma em ilusão. você. Isso aí também é uma ilusão. Porque aparecem vários que tu fala assim, meu irmão, esse aí vai. E não é. Puta. E o que você não olhava tão bem, Vai. segue. Pode não ser um grande campeão, mas vai, meu irmão, tá ali competindo, vai estar brincando, construindo, fazendo as coisas que ele tem que fazer dentro do jiu-jitsu ali. Ó, isso aqui é o Zero Whey Protein. Aqui, ó. Esse. Aí já É. viu que não almoçou, vai, ó. Eu não sei, não. Então, vai ser o Chris Belry. O melhor açaí hoje. Deixa eu derreter um pouco. Entendeu? Please. Bota mais uma aqui Please, pro Max, Barry. cara. É, eu quero Pô, derrubar. Max, Whey protein, hein? ó. Aí, Vai. vai, Você que tá mas malhando. não foi legal. Whey protein pra quem tá malhando. É, pô. Max. Chris Belry chegou, cadê? Please, Manda mais Barry. um. Foi legal. Das guarda pra mim, porra. Segura pra mim. Provar, né? Deixa eu provar, né? Fazer a Guarda propaganda, né? Bom. Galera, hora do lanche, né, galera? Não tem jeito. E o açaí Chris Belry, junto com o jiu-jitsu, faz bem pra caramba. Então tá aí, um açaí, Parabéns. né, alto nível. Ô, André, hoje, a dificuldade, né, de uma família hoje ter oportunidade de fazer jiu-jitsu é aquilo que a gente falou, né? O preço, o kimono, o professor, o ambiente. Hoje é muito grande, né, cara? A gente vive uma parcela pequena uma parcela bem pequena do que é um retrato um pouco do que a gente vive, né, geral em relação ao país, né? Pô. Como eu falei, né, assim, não sou contrário não sou, pelo contrário, né? Max. Eu acho que a gente tem que dar um apoio, dar um suporte. Tem vários projetos bem legais, né? Mas eu acho que o projeto tem que estar vinculado a uma escola pública e aquele que realmente tem uma dificuldade de Educação de mão dada com o né, esporte. de pagar ali, né, a sua mensalidade, aquela coisa toda, né? Porque às vezes foi o que eu falei antes, né? A gente vê muito projeto às vezes em que a pessoa vai pro projeto, mas ela tem condições de pagar. Eu acho que quando você pode pagar e você não quer pagar, você não paga, você tira a vaga, de repente, de quem está tirando vaga, às vezes, dentro de quem realmente... Fundamental. Deve ter acontecido muito lá no Faixa Preta. É assim, por exemplo, a gente vê que existe os avarentos, né, cara? Em todas as áreas. Todas as áreas. Os avarentos. Então, os avarentos, eles são terríveis. E oportunidade até de ser... Pelas universidades. Até de cesta básica. Até de cesta básica, né, cara? Então, quando você, além do jiu-jitsu, você é doador, pô, o pessoal fala, pô, lá tem a cesta básica, lá, Vamos entendeu? Então, assim... O maior problema Dá um tchau assim. do Bolsa Família são os avarentos. E aí você pega... a gente criou um aplicativo, né? Esse aplicativo, ele mostra realmente onde o cara mora, né? E essa visitação na casa do cara de vez em quando. Porque eu tenho que fazer uma reunião com a família para saber o ambiente, por exemplo, aonde o cara mora. Então, assim, você já sabe mais ou menos, né, a condição. E você olha o pai, a mãe, o histórico, o pai tá preso, a mãe, a avó. Tem Então, necessidade. e você vai... Só que o mundo, cara, é dos espertos, entendeu? Ô, Henrique, Infelizmente, né? tu chegou quantos anos no projeto? Você, Biel? Então, é esse tipo de... Sucesso na caminhada, galera. É esse tipo de testemunho que o social, né, junto com o esporte, ele tem que fazer. Porque aí, cara, você fabrica caras hoje que trabalham aqui com a rede social, que alugaram uma sala aqui, e a gente inaugura a sala deles, que já tem quase 20 clientes,
Entendeu? E os caras estão vivendo daquilo que a gente preparou. Os caras são campeão. Bacana. Cara, eu Essa é a sempre prova cito, né? do projeto tá Eu, certo. quando eu falo de projeto social, eu sempre cito o seu, o do Pedro Riso, que eu não sei se ainda continua em atividade, que era Não, da não continua. Cozinha de Campanha, mas Mas o Pedro tá tentando era. elaborar alguma coisa. O próprio Inclusive, Melk. inclusive Entendeu? o Pedro, cara, pode até colar com a gente aí no Faixa Preta de Jesus, é sonho nosso, a gente já conversa, hoje mesmo conversamos sobre isso, porque, cara, a gente tem que se unir, cara. Né? A gente tem que, eu tenho que torcer por vocês, vocês por mim, e eu pelo Pedro, ué. e eu pelo Renzo, eu pelo Ralf, que vai vir deputado estadual. Sim. Pô, me pediu até uma força, eu falei, Ralf, eu não posso, que eu já tô. Mas a gente, cara, tem que falar, porque um monstro daquele querendo entrar numa política é muito legal. O Minotauro agora quer vir deputado federal, o Minotouro. Entendeu? Mas eu Rogério. também. Então, é o Rogério, já esteve aqui 3 vezes. E aí, assim, cara, a gente quer que a política ela tenha sangue novo, tenha cérebro, entendeu? Pessoas que queiram, porque a política ela existe quando Jesus Tá muito, Cristo estava na cruz. infelizmente... Entendeu? O sistema é complicado. Complicado, porque assim, cara, eu tenho que pensar em melhorar a vida do ser humano. Mas A o gente tem que fazer o nosso papel. Marcelo, não, desculpa, Ricardo. Marcelo. Parece. O Ricardo, o que a gente hoje, né? Por exemplo, se eu abro uma academia hoje, né? Assim, vou abrir uma academia nova, e a gente consegue empregar lá mais ou menos, sei lá, 5 pessoas, né? 4 pessoas. E a gente sempre tenta aproveitar as pessoas que estão vindo com a gente lá desde novo. Isso, claro. Quando você tem hoje, igual você, né? Por exemplo, quando você tem um projeto, né, você consegue, às vezes, dar como você falou, a ideia não é você só atender aquela demanda momentânea ali, é você ir preparando, né, de forma que a pessoa consiga dali futuro consiga dar uma deslanchada. É a mesma coisa, hoje, dentro do jiu-jitsu, eu já tenho essa visão também de que, né, se a gente consegue fazer uma formação dentro da academia, né, independente do cara ficar com a gente ou não, mas de repente, o cara consegue. Hoje a gente tem vários que moram fora. Muitos. Vai trabalhar fora, entendeu? Fez a formação do jiu-jitsu com a gente ali e trabalha fora. Entendeu? A única coisa que eu falo pra ele, irmão, não precisa estar com a gente, assim, mas, cara, só não pode esquecer. É gratidão, gente, né, cara? Origem. A entendeu? gratidão. Só isso. O resto, cara, não tem problema. Você também não é usa a tua bandeira mais. Hã? É complicado também. É, pra caralho. Mas se o cara não tem mais a tua bandeira, mas só lembra da gente, irmão, entendeu? Não esquece, sabe, onde você começou ali. Pô, Você nunca pode esquecer de quem te estendeu a mão. Cara, te deu uma a força. gratidão, ela deixa o cara jovial pra sempre. A gratidão, nunca tu vai ter câncer. A gratidão, tu nunca vai passar perrengue, entendeu? Então, mas isso é uma coisa que tem que estar dentro da pessoa. Da onde ela saiu, é onde ela chegou. Isso é uma coisa cíclica também, né? É o que eu falo sempre. Alguns alunos meus hoje que dão aula, hoje o cara tá naquele lugar ali de professor, ele chega ali, às vezes o cara vai conversar comigo, às vezes eu tô com os caras, não sei o que, o cara fala, pô, hoje eu entendo O que era. por que certas coisas que tu falava, que tu fazia lá com a gente, meu irmão, que na época eu ficava chateado, não entendia, Foi aquilo que mas eu falei, hoje né? eu como No professor, Foi aquilo que eu te falei. o cara fala, eu como professor hoje eu entendo, porque eu tô passando pelo aquele mesmo problema lá atrás, então as coisas são cíclicas, entendeu? O que acontece comigo hoje, mas daqui a pouco vai acontecer. Se você não Claro, tiver. Entendeu? Então, se não você tiver um tem colete nas costas legal, a faca, ela vai Aquilo entrando. que eu te falei. Falei do mestre Justamente. Voltou, que não entendia as coisas que ele fazia e depois passou. Claro, Não dá Entendeu? Quando você passa por aquele. André, aí você passa a entender. André, Max, Javali, se tem uma coisa também que é fundamental, o papo reto nosso, né, cara? Ué. Por isso que a gente se dá bem, porque é papo reto. Né? A gente sabe que, cara, o começo é árduo pra caraca. Muito. Ninguém acredita em você, além de você. Mas esse trabalho, quando ele vai crescendo, tomando uma proporção... Eu acho que não é só o começo, não. Eu acho que todo o processo é árduo. Do começo ao fim. Mas o que ele fala, não, Javali, mas o que o Ricardo fala no sentido de. Sim, é muito mais no difícil. início, o casamento, o namoro, né? Você, seu Mas primeiro, se você cochilar, primeiro dia de trabalho teu, se você cochilar no começo, você no meio e acabou. mas assim, esse começo, meio e fim, não é. ele vai te Você dando tem que ter casca, É. tu vai ganhando... Assim, eu vou te falar, como academia, né, a gente passou por todos os processos. Todos os processos. O que você perguntar, assim, falar de todos os processos nós passamos. De aluguel, Né, de logística, de tudo. de Todos os ambiente. né, de você, como eu falei, a gente
Cara, eu lembro isso aí, já teve mês, né? Teve mês assim, da gente pegar todo final de semana, a gente tá dentro de uma competição. Sábado e domingo, às vezes, entendeu? Todo final de semana. Cansativo demais. Você pegar todo final de semana e você tá agarrado dentro de uma competição. Né? Eu lembro disso, hoje em dia, pô. a gente já não faz mais O tanto dia isso. inteiro. O dia inteiro. De manhã até a Em noite. campeonato, antigamente, hoje você tem cronograma, o aluno chega lá 1 hora antes da hora que ele vai lutar, realmente. Hoje, graças a Deus, o negócio profissionalizou de um jeito. Antigamente, cara, o cara chegava 9 da manhã e ia lutar 6, 7 horas da noite. O professor lá junto com ele, entendeu? Então, assim, mas a gente passou por todos os processos. Então, assim, hoje eu tenho, por exemplo, né, as academias que a gente monta, são academias bem bacanas, bem estruturadas, né? Mas, assim, eu já passei por a fase também daquela academia lá atrás, que era bem, né? E nós passamos por isso. O começo da história. Então, assim, a gente hoje... Então, às vezes, a pessoa chega... Às vezes, um bate-papo desse, às vezes, é importante para as pessoas saberem também que antes de chegar e ter uma academia hoje bem bonita, toda top de linha, mas a gente já foi lá atrás. Um ventilador. Um ventilador na telha de amianto, aquela coisa toda, entendeu? Tatame sangrando. Então, assim, são várias histórias, né? Mas, então, como você falou, o início, se você não acreditar, né? Você ali, tô desse jeito aqui hoje, mas eu vou trabalhar a cada dia, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer a cada mês, o que eu tenho que fazer a cada semana, o que eu tenho que fazer a cada dia, o que eu tenho que fazer agora pro meu projeto, pro meu sonho ali se realizar, né? E aquela questão mesmo. Até eu fui fazer teve graduação essa semana na academia, a galera que faixa preta fez atualização de grau, aí veio um aluno nosso, pegou o grau, ele falou assim, não, a turma da manhã, não sei o quê, o André, não sei o quê, porque o André não gosta de acordar cedo, né? Eu nem falei no dia, eu falei, gostar de acordar cedo eu não gosto, mas acordo todo dia. Até hoje, com 50 anos dando aula, eu acordo cedo todo dia para dar aula. Entendeu? Agora, você fala para mim, gostar de acordar. Não, realmente. Eu não gosto, não, mas não adianta. Mas também não gosto, não. Aí isso aí é o quê? É disciplina. Claro. Entendeu? É fazer o que tem que ser feito. Se eu tenho que dar aula às 7 horas, eu preciso dar aula às 7 horas, eu tenho que acordar às 6, 5 e meia da manhã e dar minha aula às 7 horas. Então, assim... O pessoal só vê o processo final, né? Justamente. Entendeu? Hoje, lógico que com a idade que eu tô, se eu não colhesse frutos hoje, alguma coisa tá errada lá atrás do meu processo. Muito, Eu tenho que colher frutos, entendeu? Eu não posso... Mas assim, quem tá começando, eu sempre falo isso, cara, você não adianta. Eu tento fazer com que quem tá comigo, eu tento fazer com que ele pule algumas etapas. Entendeu? Só que tem etapas que você não tem como pular no processo. Não tem como, cara. Você tem que passar por isso. Então não adianta você falar pra mim, vou abrir uma academia. E você abrir tua academia, tu achar que todo dia, 1 mês, 2 meses, tem 50 alunos. Ninguém tem uma bola de cristal. Você começa em 2007 e fala, eu vou chegar em 2026 com um podcast indo pra Abu Dhabi. Não tem como. Essa garotada que começou agora, Max falou assim, a sorte é de vocês têm sorte agora, que o André e o Max e o André e o Java não treino com vocês. Não, ainda tem isso. Entendeu? Na época brava, né? Não dá mais. Não dá. Mas assim, então, você tem que respeitar. Hoje, cara, eu vejo um problema vejo como um problema de geração. As pessoas não querendo respeitar, pular etapa, entendeu? Muita gente hoje, muito empreendedor... Passar pelo processo. Todo mundo quer ter. Muito empreendedor hoje, empreendedor porque não aceita, porque simplesmente o cara não aceita receber ordem, o cara não aceita ele ter que chegar a tal hora, entendeu? Você tem que passar pelo processo, não é? Cara, você não pode ficar naquela ali a vida inteira, mas... Tem uma frase que é engolir sapo como caviar, trabalhar com os não e jogo de cintura. Eu vivi a vida inteira com essa parada, irmão. Mas entendeu? E esse é o mundo competitivo de você saber... Semana passada eu tava comentando sobre isso, né? A gente comentando situações de rua e tal. O André sempre me chamava a atenção, irmão. E eu falei, meu irmão, quando eu comecei a engolir alguns sapos, eu comecei a andar um pouquinho mais pra frente. Pô. A gente não pode levar tudo a ferro e fogo, não pode, irmão. cara. Ainda mais no mundo que a gente vive hoje. E assim, o não, às vezes, ele é melhor do que o sim. O não educa. Pô, Que faz e o não é verdadeiro, cara. Que impulsiona. Pô, e o não te dá. Tu treina mais, o sim te bota preguiçoso, o sim, tu larga as armas, o sim, é aquilo que a gente falou. O não te prepara muito mais que o sim. Agora, tem que passar perrengue, porque assim, os perrengues te deixam muito mais ativo. As pessoas veem os campeões, né, cara? Acho que os caras nasceram ali, já com a medalha no peito. Construção, meu irmão. Os caras passaram os perrengues dele, as vias A cruzes gente tem dele. que fazer um podcast só das lembranças da gente durante Imagina. Quieto. As pessoas... Cara, eu fico vendo assim, né? O cara quer ser campeão.
todo mundo quer ser campeão, botar uma medalha no peito, ser campeão, olhar campeão brasileiro, campeão estadual. Agora, você está disposto a passar pelo processo para ser campeão? O André sempre falou isso, desde... Você está disposto porque os caras querer ser campeão, entendeu? Todo mundo quer. Entendeu? Agora, você tem que estar disposto a passar. Aí, às vezes, a pessoa pega o exemplo, mas fulano fazia a vida assim, assado, e conseguiu. Cara, ele é e aí é a história dele. É igual a informação dele, pô. É igual a pessoa que pega, às vezes, quer pegar como quer justificar. Analfabeto. Quer pegar... Porra, não, é igual... Não tem... Outro não vai ter, cara. Não, é igual quando a pessoa pega, justifica lá, não, eu sou fumante e eu gosto de beber minha cachaça. Pô, mas meu avô foi assim, durou até 96, 100 anos. Beleza, pô, ótimo pro teu avô. Talvez se ele não fizesse, ele ia durar 140, entendeu? Entendeu? Assim, talvez é isso aí. Se ele não... Então, assim, tu não pode pegar aquilo ali como uma referência, pô. Então, assim... E épocas totalmente diferentes, irmão. Não, e... Outra cachaça. Então, todo mundo tem que... Eu falo nessa questão pra meninada mais jovem, né? É sabe, você tem que passar pelo processo. Entendeu? Às vezes, sabe, é o que eu falo, eu sempre tento hoje, com quem tá com a gente, eu tento ir, ó, isso, vai por esse caminho aqui, mas você vai ter que passar por algumas coisas também, entendeu? E você vai ter que... Eu tive as minhas dificuldades, o Max teve as deles, o Javali teve as dele, né? A gente passa, às vezes, por alguns engasgos e você tem que ir... Fora doença, fora... coisa, né? Um monte de coisa. Família, fora morte, é um monte de coisa, cara, que a gente tá rodando, e tu vê... Estamos aqui nós 4 juntos, vindo de histórias que, pô, era lá atrás, sem internet. É. Sim. E onde muitos a gente viu sair pelas mãos assim, não agarraram a nossa mão, porque não queria vir. E aí hoje tu conta no dedo os caras que ficaram para trás. Assim, e fora outra coisa, né, Ricardo? Quando você chega, às vezes, você quando tá... Eu tento sempre, cara, assim... Pô, meu irmão, se o cara tem uma academia pequena, um negocinho pequeno, eu sempre tento, às vezes, incentivar, falar, vai, vambora, continue assim mesmo, daqui a pouco, né, não desanima, porque quando você tá, às vezes, você chega, às vezes, em certas posições, irmão, fica um monte de gente querendo abrir negócio contigo, querendo, andar contigo. Você é o melhor. Coisa, entendeu? Quando você tá começando, são poucos que olham para você. Eu lembro uma vez, eu conversava, antigamente assim, mais novo, né? Eu parava muito ali no Cirolo, ficava batendo papo com o Cirolo um tempão, a gente ficava ali, né? Ele trabalhando, eu batendo papo, jogando conversa fora. Eu lembro quando o Pizza e Pasta deu uma estourada, né? Aquele negócio, o Cirolo começou pequenininho, veio da Lac Vídeo, aquela coisa toda, botou o primeiro forno a lenha na cidade, em Nova Iguaçu, né? Foram eles, aquela coisa toda. Eu lembro quando o Pizza e Pasta deu uma estourada que tava... O que tinha de gente chamando o Cirolo para ser sócio, abrir restaurante. Não, assim, entendeu? Mas quando o cara tava passando perrengue lá, a história tem que vender patrimônio para pagar. O Cirolo é uma lenda, o Pizza e Pasta é uma lenda. A história dele, ele, o Cláudio, vendendo... Meu irmão, ele fala, naquela época lá, eu queria mais apontar o dedo e ficar jogando conversa fora, entendeu? Impressionante. A gente, então, assim, e a vida é desse jeito, meu irmão, entendeu? Você em tem todas as instâncias. Isso é uma cultura, infelizmente, nossa, né, cara? E de muitas das pessoas só apoia quando tá lá em cima. Entendeu? O esporte é assim. Eu sempre acreditei. Né? Você pega com certeza, aí você pega assim, hoje em dia, meu irmão, patrocínio, né? Você pegar um patrocínio hoje. Cara, pegar hoje, patrocinar, né, o cara que já está com uma visibilidade enorme, depois que, vamos falar da minha área, assim, o cara foi campeão, você patrocinar o cara que está sendo campeão ali, é mole. Agora, ajudar quem está começando, às vezes, uma proteína, às vezes, já muda a vida do cara, meu irmão. Uma passagem de ônibus, para ir treinar, o ir e vir, já muda... Sempre ajudou. Eu sempre falo, assim, ajuda aqui, ainda. Os caras que ajuda, sempre... pô. Vou te falar, Ricardo, os caras que sempre ajudaram a gente, vou te falar assim, Cirola sempre deu força pra gente. Luciano da Solucionária, meu irmão, sempre deu força pra gente. Aqui, Nardelli. Luciano, Nardelli e o Lincoln Aprovil sempre deram força. A gente ia lá, tu tava lá, às vezes, entendeu? Hoje, né? Mas eu falando assim, de cara mais antigo, Marcelinho do comando. Né? O Marcelinho também, cara, sempre ajudou. Foram os caras que ajudavam sempre. Sempre. E ajudaram numa fase que realmente ajudava numa fase que realmente a gente nunca ganhei, não precisava muito, numa fase que a gente precisava muito, entendeu? Foram os caras que sempre estenderam a mão. Então, assim, sempre que gratidão, Luciano, né? Eu sempre agradeço, porque os caras sempre deram uma força pra gente. Entendeu? Verdade. Java, vamos lá. Vamos fazer um resumo aqui. O que o Java vai aprontar em 2026 ainda, né? Cara, é algo de sempre, né, cara? A gente sempre almeja aumentar
a rede da Grace, né? Que hoje a gente representa a Grace, os representantes da família Grace aqui na Baixada, eu acredito que nós somos os principais aí, o André, Os pioneiros. Max junto com o André, nós somos pioneiros de tentar e ver, correr atrás de investidor para poder começar a poder abrir esse leque aí e propagar o jiu-jitsu o mais que possível, entendeu? Deca. Cara, meus projetos, assim, são bem... É tudo voltado pro jiu-jitsu, né? Assim, tudo que eu fiz e o que eu faço ainda é sempre voltado pro jiu-jitsu hoje, né? Em relação às... A gente pegou... Eu acho que quando você tem dificuldade, né? Assim, às vezes nem todo mundo consegue ser... Você não consegue ser bom em tudo, né, cara? Então... E nem para todos. Você reconhecer isso e você, às vezes... dar oportunidade de negócio para outras pessoas, assim, acaba que você, às vezes, não só está dando oportunidade de negócio para outras pessoas, mas você está crescendo também. E foi assim, eu com meus sócios, né, que é o Rafael e o Rodrigo, hoje nas academias. Então, assim, hoje a gente conseguiu formar uma estrutura em que ela funciona bem, né, então me dá hoje possibilidade de eu conseguir expandir um pouco mais, devagarinho, né, e abrindo, né, por exemplo, essa academia que a gente abriu tem 4 anos, né, agora a gente já vai abrir outra, entendeu? Muito já vai abrir outra, aí abrindo outra, a gente consegue realizar um outro sonho meu, que é o quê? É começar a dar oportunidade para outras pessoas também que pensam que estão com a gente desde lá e quer viver do sonho também, né, viver desse sonho que é ser professor de jiu-jitsu, trabalhar com jiu-jitsu. Então, assim, meus projetos giram hoje sempre em torno disso, entendeu? De eu ir expandindo mais as academias. Cara, vocês são lendas, né, cara? Pra mim, do meu ponto de vista, assim, eu juro pra vocês. Agradecimentos, depois se o Max falar. Cara, fazer muitas coisas boas. Esses projetos. Ajudar pessoas a realizarem seus sonhos, realizar os meus também. É uma coisa que, assim, tem como meta agora daqui pra frente é voltar a estudar mais o jiu-jitsu. A gente não pode parar nunca, né? O jiu-jitsu está sempre em constante crescimento, então a gente não pode parar, né? O André hoje ele tem uma coisa lá na academia que é muito positiva, que é uma aula só para professores, né? Nossos. Que, para quem está começando a dar aula, ela é formidável. Voltar a participar e, cara, só crescer junto aí com eles aí, ajudando a impulsionar cada vez mais esse sonho aí. Cara, antes de Javali falar, né, cara, André, você é um cara fora da curva, que a tua cabeça, ela veio já se preparando para esse futuro que está chegando, né? Uhum. Então, nós chegamos em 2026 hoje, né, com um cara indo atrás da lua, mas assim, cara, o que foi fundamental foi que tu aprendeu, guardou e distribuiu, né? Sim. Não ficou só pra tu. Não, tem que distribuir. Isso aí é o que... Aí você eterniza a tua vida, entendeu? Quando você aprende, você... Agora, você imagina se eu sei um monte de segredo do dizer que eu morro com isso, meu irmão. Acabou, entendeu? Não tá eternizado. Então, assim, pô, parabéns, velho. Tem que uma honra. Fala aí, irmão. Só agradecer. Hoje eu parei de beber também, né? E hoje eu dedico a... Todos os dias eu tô malhando e agora eu quero voltar a lutar também, quero voltar a treinar para lutar. Hoje o que está me impedindo são as dores e agora eu vou começar a tratar essas dores e vou tentar voltar esse ano ainda a lutar. Eu não luto desde 2016, já tem 10 anos, né? É isso? Não, desde 2010, né? Eu descobri em 2010 que eu não luto, já tem 16 anos. Não. É isso? 16 anos. E é isso, agradecer ao Marlon, que é ao personal Marlon, lá do clube, lá do Caldas, onde eu dou aula. Agradecer, Caldas. Maria, e agradecer também ao Caio Vinícius. Mandar um abraço pro Guguinho, senão o Guguinho fica com... O Caio Vinícius também, que me ajuda também. O cara também foi campeão brasileiro de fisiculturismo, e o cara sabe muito. E a quem? O Gugui, né? Não, o Gugui liga, e agradecer, eu vou reforçando, agradecer ao André por ter me colocado na Grace, né? Na verdade, a gente sempre esteve junto, né? Desde o comecinho, mas aí eu acabei, aí ele me levou a agradecer mais uma vez. Aí meu irmão Max também, sou padrinho do filho dele, agora acertei? Cara, do Enzão. Assim, eu também, assim, né? Eu sou muito grato também a esses caras aqui, né? Max, Javali e, assim, há muita gente, né, assim, tudo que aqui envolveu, em Nova né? Iguaçu que sempre abraçou a gente, né? Assim, eu acho também, isso é uma coisa recíproca, a gente também, nós somos
pessoas bacanas, a gente tem que ter consciência da pessoa que a gente é também. Então isso é recíproco, né, cara? A gente recebe muita coisa também, né? Então eu sou bem grato, assim, de ter... Hoje, se eu, por exemplo, eu tenho minha carreira internacional lá, meus trabalhos fora, assim, mas, pô, eu tive alguém que ficou... Se eu pra eu poder estar fora... Claro, confiou. Né, Vai dar um seminário agora lá fora, não é isso? O seminário é onde? Que Não, eu vou todo ano, né? A gente tem uma base lá desde 2001, Geneve, eu vou pra né? Suíça, lá em Geneve. Aí de lá eu rodo alguns lugares de contatos que eu fiz. Eu vou nas cidadezinhas da França ali, que são vizinhas, né? Aí dessa vez na semana que vem, eu vou para Genebra lá, eu faço 3 seminários lá em Genebra. E vou fazer um também na cidade da França do lado ali, que é na França vizinha ali. Então, assim, para eu fazer isso, hoje... Eu tenho toda uma estrutura, todo mundo é remunerado, tá tudo direitinho, então eu posso ficar fora, as academias giram, funcionam. A gente criou uma engrenagem, né? Até para você fazer isso, você tem que abrir mão do teu ego também, né? De não achar que o negócio só funciona quando você tá... Não, aí não tem crescimento, é só você ali, entendeu? Então aquela questão que você fala de distribuir, não, cara, o negócio é a engrenagem funcionar, todas as peças estão ali, e se eu sair, eu não estou aqui, mas minha engrenagem continua funcionando. Mas antes... Nos 2 primeiros anos viajando, o Javali, ficava de frente. Depois o restante todo, eu viajava, desde 2001 viajando, né, nos primeiros 5, 8 anos, eu dividia 7 meses aqui e 5 meses fora. Então, quando eu fazia isso, quem segurava o piano, era o Max. Então, assim, para eu ter alguma coisa lá fora e desenvolver um trabalho fora, eu tive que ter alguém aqui me dando suporte aqui. No início era o Java, né? Depois... Já foi abrir a academia dele, o Max ficou. O Max não era tão graduado na época assim, mas depois o Max ficou. Então, para eu poder fazer alguma coisa fora, eu tinha que ter alguém me dando suporte. Senão, o que adianta? Eu vou desenvolver trabalho fora e aqui o trabalho parar. O trabalho aqui morrer, né? Então, sempre foi desse jeito, e sabe? que é legal que o amadurecimento de todo mundo chegou na hora certa, né, cara? Não, é assim, uma coisa foi puxando a outra, né, cara? Porque assim, vocês 3, de vez em quando, vocês 3, entendeu? Tem aquele choque do líder, entendeu? Mas esse amor, essa amizade... Não tem choque não, cara. Não difícil, tem, não? Cara, relação muito leve, assim. Muito legal. Puta aí, eu sempre... Tudo muito conversado. Mas assim, é aquele negócio, cara. Eu falo assim, a gente tem uma relação de trabalho, né? Hoje eu tenho uma relação de trabalho maior com o Max, mas eu também, né, a gente conversa muito sobre trabalho. Eu já Javali também, porque é o mesmo ramo, a mesma coisa. Ele fala dos problemas dele, eu falo dos meus. Mas assim, eu também sou bem direto também nas coisas que eu acho que eu tenho que falar, entendeu? Sim, é uma coisa bem honesta e bem sincera, logicamente não... Mas a gente não chega a ter, graças a Deus, a gente nunca... Eu só tive um problema com o Max, só uma discussão, mas foi problema fora, não foi nem pra mim. Ele sabe por quê. Mas fora isso, mais de 20 anos de relação... Irmão, nunca teve um bate-boca, assim. Cara, entendeu? Mas assim, fora isso, cara, né? Não tem um. Não, graças a Deus. É tudo bem direcionado. E sempre uma relação uma relação. A gente consegue separar muito bem a amizade do profissional. Nunca tirei. Assim, cara, eu sempre tive esse cuidado de nunca tirar, mesmo às vezes achando que estivesse não errado, mas eu nunca tirei a voz dele, a autoridade dele dentro do... Entendeu? Depois chama, a gente conversa, bota na falava o porquê, ou por que eu achava isso. Então, com isso, a gente foi tendo uma relação... André, antes de ter coach, a gente já sabia uns caras que estavam fora da curva, e era tu, brother. E aí tu foi formando toda essa porque, como eu falei pra vocês, cara, a gente vem, né, de coisas que os caras nunca vão ter. Os caras não conviveram sem internet, sem celular, entendeu? Essa palavra coach, né, que veio pra... Então, assim, cara, a gente conseguiu, né, viver os dois mundos. Sem internet, sem nada. A integração é tão... Nossa, assim, é tão integrada que, por exemplo, a posição que ele tá mostrando na academia, por coincidência é a mesma que eu tô e a gente nem se falou. A gente tem a mesma escola, tudo bem, mas... Cara, é um negócio assim... Já conhece o olho, né, cara? Eu sempre falei, assim, sempre quando falava com o Max, né, eu falo pra meninada nova lá, irmão, coach da tua vida, primeiro coach da tua vida é pai e mãe. Entendeu? Amigo, pai e mãe. Pai e mãe. Fecha colega, ali. Pô. Aí tu quer ouvir, às vezes teu pai tem um negócio... Meu irmão, o pai e a mãe sempre tem o melhor pra você. Às vezes às vezes não é a maneira que você quer naquele momento ali. É verdade. Né? Mas as coisas...
as nossas coisas, o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, da nossa vida, e diferente do tempo dos nossos pais também. Desde o teu pai e tua mãe quer sempre, o pai e a mãe quer sempre o melhor pro filho. Sempre. Né? Na maioria das vezes. Torce né? pra ser melhor do que Né? Não tem. 99 das vezes. Meu pai é um homem que ele sempre quis que eu fosse melhor do que ele, entendeu? Dificilmente vai ter um homem que vai querer que o outro seja melhor que você. É verdade. Entendeu? Mas o teu pai não. Teu pai é um homem que quer que você A maioria seja quer melhor até do que te ver ele. bem, mas não melhor do que ele. Justamente. Teu Os pai não. nossos Teu pai pais quer não, ver cara. você, meu irmão, um homem melhor do que ele, entendeu? Não compete com o filho, né? Então, assim, eu falo pra meninada, ó, irmão, vai estudar, faz um curso, estuda agora. Coach de vida mesmo, coach de vida. Meu irmão, coach de vida é teu pai e tua mãe. Pô. A história deles pra você. Pelo amor de entendeu? Deus, o cara que Mas as lutou pra pessoas você. hoje têm muita carência É verdade. disso, precisam dessa mão Cara, que anda. tu sabe aonde que eu decidi fazer podcast? Foi quando um cara foi me pichar pro meu sogro, falou assim pro meu sogro, aí, esse teu genro só gosta de falar, não, só fala o que eu quero escutar, mó sete. Eu falei, cara, eu acho que eu consigo fazer. Essa crítica eu peguei. Pegou no ar, né? Porque assim, cara, foi uma crítica construtiva. O cara falar que ele só gosta... Quis te zoar. Não, tá bom, esse pai, teu genro você. só fala o que eu quero escutar. Mas, porra, cara. Então, assim, uma 7-1. Então, assim, isso é legal pra gente. Porque, cara, hoje a gente vive, porra, no mundo moderno, que a competição, porra, normalmente, às vezes, porra, não é legal para as pessoas, entendeu? Só que a gente compete o tempo inteiro em fazer o melhor, em, porra, organização, né, limpeza, porra, distribuir. Isso tudo, às vezes, o cara que é avarento, mesquinho, pô, isso perturba muito, cara. Então a gente é uma referência hoje. Hoje, cara, assim, com essa questão né, de rede social, cara, tem muita gente preocupada com a vida do outro. Ali só mostra a pessoa só mostra ali o que ela tem de melhor para te mostrar, entendeu? Então, assim, esquece, poxa, tem que esquecer a vida do outro e, meu irmão, Ninguém quer ter uma posta- guardada e trabalhar, vai trabalhar. Ninguém posta que tá comendo hambúrguer. Nada resiste, ó, a frase nada Só resiste ao lagosta, trabalho. né, irmão? O cara que trabalha muito, o cara não tem tempo de fofoca, não tem tempo de ver novela, não tem tempo só de Ficar trabalhar. preocupado com o que o outro tá fazendo. E com a o que o melhor outro- coisa é quando tu vai dormir no teu travesseiro, tu dorme aquele sono, né, cara, do justo. A minha rede social é só para trabalho ou então para estimular meus alunos. Mas não. Porque não deixa de ser trabalho, né? É. Isso aí. Galera, É isso. são 75 minutos, né, de ter esses caras aqui perto. É outro ambiente, é outra parada, porque são uns caras que a gente já vem, né, de longe, tendo esses caras como parceiro. O André é um cara que eu amo pra caramba, Javalia como irmão, o Max é um cara que, o cara é contagiante, então uns caras desses têm que estar perto o tempo inteiro. A gente podia ficar aqui 80, 90 minutos, mas a gente sabe que o tempo é curto, a gente tem que continuar trabalhando, né? Hoje a casa está cheia, mas é isso, é fazer um podcast diferenciado. Graças a Deus conseguimos unir os três brother, né? Foi uma honra, meu. As três vigas que fez isso tudo acontecer, uma cidade que evolui, que cresce, que tem 10 viadutos, quase 400 apartamentos, uma cidade totalmente diferenciada, 2 shoppings. Então é isso. Esse é o Podfaixa, o podcast que dá voz ao social. Agradecer aqui meu irmão. Sempre, tamo junto. Shalom, tamo junto. Efatá, Deus proverá. Meu irmão. Sem vocês seria impossível. Né, ó, mais uma vez. E agradecer aí, ó. Aqui, Prise açaí. Muito bom. Muito bom. É uma açaí que a gente está Açaí, aí agora. saúde. Gostoso mesmo. E vocês vão visitar Só- lá. Só agradecer mesmo e dar os parabéns também pelo teu trabalho também, que você E tá esse fantástico. amadurecimento a cada ano, né, cara, crescendo. Tá com um padrinho aí que é de melhor Pô, categoria hoje, o Renzo. nosso né? Renzo. Pô, Minotauro, amo Renzo, vocês. Também, Mas- com certeza. mas É o um cara nosso- assim, todo mundo que te direcionou e você nunca deu as costas pra ele. Até Eles sabem chegar disso. no Renzo. Botar esse projeto pra frente. É uma luta, né, cara? Botar essa obra pra começar logo. A gente tava lá, porra, lá no 100 anos da família Grace. A gente se viu, a gente ficou muito feliz de se ver. Porque Bacana. todo mundo da mesma cidade, porra, num ambiente nossa gota, daquele, né, moleque? Num ambiente daquele que o Java, porra, era pra ter ido com a gente. Pô, eu tentei, hein, Porra. cara. Cheguei a estar disposto a pagar R$1.500. Não, você ia com a gente, você ia, O pô. Ralph que conseguiu esse link, isso aqui já tinha esgotado. O Ralph também é outro cara especial, né, cara? O Ralph, porra, Tá aí a toda hora- Flavinha. Parece até Iguaçuano. O Ralf tá toda hora na feira comer um pastel ali, meu irmão. A Flavinha Pô, ele foi na também. feira de Lopes com dentinho. Toda pô. hora.
Coisa melhor. A Flavinha também, gente boa também, tá sempre dando aquela força. Renzo, pô, te amo, irmão. Obrigado, pô, de verdade. E assim, seria impossível também se não tivesse. Falar na academia em Mesquita, né? Gracie Mesquita. Dou aula no Country Club. Rede social. Dou aula no Country Club Nova Iguaçu também. Gracie underline Mesquita, o Maitá Mesquita, né? E é isso. André, qual é lá a rede social, DK? Isso é @Gracie Nova Iguaçu e Gracie 486. Maxi. O meu mesmo? Black Adam, E o 777. E o meu é @André Negão mesmo, JJ. Marcelo 1.88. Galera, vá no nosso canal lá, não deixa de assistir esse episódio, entendeu? Um episódio diferenciado. Ó, batendo 80 minutos agora, entendeu? O Márcio Amaral assistiu 10 pode faixa. Porra, maratona. Maneiro. Agora então, feriadão a semana inteira. Então assim, vamos mandar esse podcast bacanas, ainda hoje, entendeu? Vamos botar esse podcast no ar ainda hoje. Vamos pular, porque tem podcast que não tem como você ficar aguardando, entendeu? E é isso. Agradecer, obrigado, de verdade. Obrigado. Te amo, Max, te amo, André, te amo, Javali. Uma oportunidade de juntar nós três, né? Claro, pô, mas, cara, isso eu falo pra vocês, cara. Tu tem que ser sagaz. Né? Tem um monte de podcast, mas tu tem que sair da frente. Só nas nossas resenhas que aconteceu. A gente viu um pouquinho. Deixa quieto. Não, cara, aí assim, é torcer pra as pessoas entenderem que o jiu-jitsu, né, ele é diferenciado, e se a criança tiver educação, esporte e alimentação, né, como o André falou, e esse cuidado familiar, os americanos já fazem isso há anos e tudo dá certo. Entendeu? E é vida, é a gente torcer, trabalhar, né? Vamos, pegar os 40 kimonos. Obrigado. Ainda hoje não que eu vou ficar até hoje, mas amanhã eu te chamo, tu pega ali. E é isso, ajudar. Tu imagina, eu tenho 5.000 kimonos. O cara tá lá, e eu fico aqui na minha parada. Não, mas não, é meu. É meu. Entendeu? É isso que Deus ama, cara. Deus quer isso da gente. Que a gente seja um cara libertador desse processo de quanto mais você ajuda, mais tu recebe. Às vezes, cara, a bicha tá perto de você, mas Deus fala, vamos ver se o cara vai dar os kimonos pro cara mesmo. É assim, cara. É cara mesmo que assim. Pode ter certeza que você falou, meu irmão, com certeza de coração, tu deu 40 aqui, amanhã não tá chegando mais 5 cara. E aí, espera, e aí o mestre Renzo, entendeu? Ainda resposta às fotos. Por quê? Esse cara não vai falar, pô, tu deu kimono. Eu dei kimono pra quem precisava, irmão. Isso, entendeu? Isso é vida. E hoje eu tenho que ver, esse projeto é o meu sonho, entendeu? E o cara tá precisando e a gente vai alimentando. Por exemplo, chegou esse kimono lá, isso vai trazer mais criança, porque isso deixa eles, entendeu? Muito empolgado, cara, pro processo de mudança. Cara, é o meio que tu tem ali a ferramenta, né? Cara. Entendeu? É a ferramenta. É isso, obrigado. Tamo junto, irmão. Obrigado, mais uma vez. Sempre, Beijo. Galera, o Pod Faixa, o podcast que dá voz ao social, aqui direto do Le Monde, sob a direção de Marcelo Deschamps, o oferecimento Pizza e Pasta, a melhor pizzalinha do Rio de Janeiro, Minotauro Energético Dream, um dos melhores energéticos hoje do Brasil, né? Arte Pão, tradição nas suas festas, no seu coffee break, no seu aniversário, um dos melhores açaí hoje do Brasil, que tá vindo forte, o Chris Belry, aqui de Nova Iguaçu, entendeu? Nós estamos falando aqui, ó, bota aí, Henrique, Adrenalina News, voltou. Então, segunda-feira que vem é o 3 e o 4. Estamos com a música lá no YouTube tocando também. Márcio Amaral, Luiz Cláudio Amaral. Não, a gente fez uma música. Ah, foi? Pô, maneira. Nós temos Escola Jardim Castro Alves, né? Mercado Vivo direto do Ceasa, Gigante do Sabor, né? Facilite Benefício e Fupneus com a gente aqui fazendo esse barulho. Estamos aqui. Vai no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, comenta. Porque essa resenha é uma resenha que vai ficar marcado. A gente fala, André, um cara quando escreve um livro, 1.000 pessoas lê, mas um vídeo desse, centenas de pessoas assistem, entendeu? E é muito legal, porque vai muito além, é uma marca que fica para sempre. A tatuagem visual, ela não sai nunca mais. 1, 2, 3, faixa preta de Jesus. Pod Faixa, o podcast que dá voz ao social. E esse podcast acontece graças aos nossos patrocinadores. Minotauro Energético Dream,
o melhor energético do Brasil. Jardim Escola Castro Alves, há 41 anos cuidando do seu filho. Arte Pão, tradição na sua festa, no seu aniversário e no seu coffee break. Pizza e Pasta, a melhor pizza lenha do Rio de Janeiro. Full Pneus, a maior da América Latina. Facilite, tem Facilite, tá tranquilo. Mercado Vivo, as melhores cotações do Ceasa. Restaurante Gigante do Sabor. Sirius Rastreadores. Please Berry Açaí. Adrenalina Sessions Podcast. Estúdios Nova.